Uhum. Muito bem, então. Bom, pessoal, plano da nossa disciplina. O ponto inicial para a gente ter essa conversa hoje de maneira bem simples, tá? Mas vamos lá. É uma disciplina, como a gente tem aqui, voltada ao bacharelado e à licenciatura, tá? Ela tem, enquanto a sua realização, ela é proposta como sendo uma disciplina presencial, em face da pandemia, ela tem um caráter híbrido, tá? Gostaria de destacar, ela tem a carga horária de 60 horas, sim, são 4 períodos, digamos assim, daquela forma presencial de ensino. Vamos lá. Enquanto emenda, tá, pessoal? O que a gente tem? Quais são os pontos principais da disciplina? Eu vou estar lendo aqui essas frases para tentar já trazer um olhar para aquilo que a gente busca no semestre. Ok, ementa, ela aborda aspectos dos esportes e atividades ao ar livre, da gestão de riscos e da educação ambiental. A gente tem, pessoal, esses 3 campos, essas práticas corporais, a gestão de riscos, ou seja, a segurança, e as relações com o meio ambiente, educação ambiental, como sendo os principais campos da nossa disciplina. Mas, além disso, a gente também busca discutir, desenvolver e refletir acerca de atividades experienciais, de práticas relacionadas com intervenções pedagógicas de educação ambiental ao ar livre, também com propostas de gestão de riscos em atividades nesses espaços e com esportes promovidos, buscando atividades que ocorram em terra, na água e altura, tá? Enquanto ementa, é isso que a gente quer. Para buscar atender essa ementa, nós temos um conjunto de objetivos. Nesse sentido, vamos lá. Objetivo 1, conhecer aspectos conceituais dos esportes e atividades ao ar livre, da gestão de riscos, da liderança em atividades ao ar livre, da educação ambiental ao ar livre e de espaços de prática. Sim, a gente vai colocar uma boa atenção enquanto desenvolvimento de conhecimentos. Essa busca por conhecer conceitos, aspectos conceituais, tá? A compreensão desse universo. Mas, além de conhecer, também estaremos utilizando princípios de não deixe rastro. Princípios de não deixe rastro, pessoal, vem de uma ideia bem simples. Quando você está na natureza praticando esportes, o comportamento ético daquele esportista leva a que esse passe por um caminho e, de fato, não deixe nada para trás, não deixe rastro. Tá? A gente vai estar discutindo esse conteúdo e aplicando esses princípios todo semestre. Além disso, enquanto objetivo, está o desenvolvimento, a elaboração de proposta de esportes e atividades ao ar livre. Sem sombra de dúvidas, esse é um dos objetivos, inclusive ele se relaciona à terceira tarefa avaliativa, em seguida a gente vai estar vendo essas tarefas, que foca na ideia de gerar um desafio para que vocês pensem e construam uma proposta desses esportes. Tá? O quarto objetivo, a utilização de um processo de gestão de riscos para esses esportes e atividades ao ar livre. Sem sombra de dúvidas, a questão de segurança é um dos pontos essenciais da disciplina e mais do que olhar para essa área de maneira teórica, vocês vão estar desenvolvendo processos e vão estar utilizando esses processos nas nossas aulas e vão ser estimulados a fazer isso fora da disciplina também. Nesse sentido, a disciplina ela busca um pouco mais do que gerar um espaço para atividades práticas. Ela busca trazer uma oportunidade de experienciar esses esportes, essas atividades ao ar livre. Esse termo a gente vai utilizar ele ao longo do semestre, tá? A ideia de experienciar, ela está muito conectada com termos uma prática consciente em que eu de fato estou ali presente. A gente pode trazer aqui uma relação bem simples. Eu estar caminhando numa esteira olhando para a televisão. Meu corpo está na esteira, minha cabeça está no noticiário. Ou, do outro lado, uma atividade experiencial. Eu numa trilha caminhando. Minha atenção, meu corpo se deslocam naquele espaço. Além dessa ideia de experienciar, sim, a gente também buscar, o semestre como um todo, o desenvolvimento de competências que nos auxiliem para a atuação, para o trabalho individual e em grupo.
Questões ligadas à liderança são essenciais, tanto para o universo, para esse campo da disciplina, desses esportes da natureza, como para qualquer outra área da educação física, e eu diria mais, essa soft skill, tá, que se relaciona a eu liderar, eu ser liderado, eu resolver os problemas, aceitar a resolução de problemas dos colegas, essas competências, elas são essenciais para o mercado de trabalho presente e futuro, são essenciais para o cotidiano. Enfim, enquanto objetivos, são esses 6. Esses objetivos, eles estão centrados nesses assuntos do nosso conteúdo programático. Primeiro, sim, são esses esportes, e aqui eu traria o que a gente vai buscar enquanto esses esportes se aproximar. Os conceitos, características, modalidades, que são muitas mesmo, finalidades ou porquê de se realizar essas práticas e potencialidades ou possíveis benefícios. Além desses esportes, enquanto conteúdo, nós temos a gestão de riscos nessas atividades. E aqui nós temos a atenção enquanto conceitos, características e diferentes propostas de gestão. Um outro conteúdo é educação ambiental ao ar livre, e aqui nós temos a atenção enquanto impactos ambientais, práticas de mínimo impacto, aspectos éticos e intervenções pedagógicas. O conteúdo seguinte, ele se relaciona à liderança. Estava há pouco falando sobre isso. Sim, essa questão de diferentes papéis, diferentes estilos de liderança são essenciais para esses esportes da natureza. Também teremos a nossa atenção enquanto aspectos conceituais da educação experiencial e da educação ao ar livre. São campos não tão presentes no Brasil, mas que possuem uma relação muito expressiva com esses esportes, com essas práticas da natureza. Afinal de contas, ao trazer a ideia de experiencial, é assim, através de atividades experienciais, que nós teremos espaço para praticar alguns esportes e atividades ao ar livre no semestre. Também teremos a atenção enquanto os espaços de prática, os locais, tá? O nosso semestre ele vai ter o foco na cidade de Porto Alegre, tá? Nossa atenção vai ser muito em pensar o próximo. E também, enquanto conteúdo, temos o desenvolvimento de propostas desses esportes, dessas atividades ao ar livre. Como estava trazendo antes, né? É uma atenção que nós trazemos para a disciplina, de abrir o desafio de apresentar, de construir situações para que vocês busquem realizar propostas, desenvolver propostas em cima daquele esporte, daquela atividade que seja o interesse de vocês. Quando a gente fala em esportes e atividades ao ar livre, nós temos centenas de práticas, com diferentes públicos, em diferentes locais, com diferentes objetivos. A gente vai ter aqui um espaço bem amplo de conversa, vocês vão poder se expressar bastante nesse sentido também. Para tanto, de que maneira a gente vai desenvolver essa disciplina? O procedimento, a forma, nossos procedimentos metodológicos, tá? Essa proposta metodológica, ela busca desenvolver, a partir de modelos pedagógicos inovadores, competências alinhadas às novas demandas do mercado de trabalho, formando um profissional capaz de enfrentar as necessidades de uma sociedade um tanto complexa. Sem sombra de dúvidas, tá? Seremos colocados diante de desafios de resolução de problemas a partir de metodologias ativas, que contribuem para impulsionar as competências desejadas, né? Conduzindo a experimentação de novas possibilidades de se exercitar e construir conhecimentos. Nesse sentido, a gente pode destacar, citar algumas maneiras. 1. Abordagens teóricas e práticas. 2. A realização de aulas expositivas sempre dialogadas. 3. A busca e a realização de pesquisas, a realização de leituras, resenhas, seminários, atividades, trabalhos, exercícios de fixação individuais e também em grupo. E, claro, a realização de atividades, essas experienciais com foco nesses esportes, nessas atividades ao ar livre. Em sintonia com esses procedimentos metodológicos, chama a atenção para a nossa estrutura avaliativa na disciplina, tá? Nós temos 3 tarefas avaliativas, cada uma delas valendo 10 pontos.
A primeira vai focar sobre a gestão de riscos, ou TA1, a segunda sobre a educação ambiental ao ar livre, TA2, e a terceira, o desenvolvimento de uma proposta desses esportes, a TA3. Tá? O que eu gostaria de destacar ainda enquanto critérios avaliativos do que vale nota no semestre, tá, gente? Olha só, a primeira tarefa avaliativa, vou destacar esse ponto, ela vai ser em grupo, tá? A segunda tarefa avaliativa, ela vai ser feita de maneira individual. A terceira tarefa avaliativa, ela vai ser, de novo, ser realizada em grupo. Em seguida, a gente vai estar vendo no cronograma quando são as datas dessas atividades, mas já gostaria de destacar esse ponto. Teremos atividades 2 realizadas em grupos e uma de maneira individualizada. Aproveito para destacar esse ponto também, tá? Cada atividade avaliativa, ela vale 10 pontos. Dessa maneira, o nosso G1, o cálculo de grau, ele vai ter essa fórmula bem simples. A primeira tarefa avaliativa, mais a segunda, mais a terceira, dividida por 3. E aqui a gente segue o padrão da universidade, a média 7, né? E enquanto G2, a média é 5. E para realizar o G2, tem que ter pelo menos 4 pontos após a substituição, que seja o G1. Alguns materiais aqui que compõem a nossa bibliografia pessoal, básica e complementar. Esses materiais estão disponíveis na biblioteca. Vários deles vocês também encontram disponíveis na biblioteca de maneira digital e alguns, inclusive, estão disponíveis se fizer uma pesquisa no Google. Pegar, por exemplo, este aqui, tá? Esse aqui, eu e mais o professor Ricardo, o professor Fábio, fizemos esse material, ele é de 2013, tá? Ele olha para esportes realizados na água, também traz uma atenção enquanto aspectos didáticos e também traz uma atenção enquanto a área do meio ambiente e de segurança. Esse material existe na biblioteca a versão física, e se simplesmente jogar esse termo aqui, ó, esse nome, aliás, Projeto PST Navegar, aspectos técnicos e pedagógicos, vocês vão encontrar ele em formato PDF, dá para baixar na hora e tá estudando à vontade, tá? Só para tentar trazer uma atenção nesse sentido. Enfim, bibliografia básica, toda ela em português. Bibliografia complementar, tá? Ela tem obras em inglês e uma em português também. Estou voltando para nossa tela geral. Pessoal, em relação ao plano da nossa disciplina, ementa, objetivos, essa ideia de conteúdo, essa questão também de metodologia, as avaliações que teremos e as obras, enquanto bibliografia básica e complementar. Algum aspecto que vocês queiram salientar, alguma dúvida, algum ponto eu posso tentar ajudar nesse sentido, pessoal? Tá tudo bem? Tudo certo por enquanto. Então tá show. Tá show. Se tiver dúvida, vão perguntando, tá? Maravilha. Eu estou, então, agora pulando para o nosso cronograma. O que eu vou pedir um pouquinho? Vamos ter aula presencial? Cauê, olha só. Vou pegar agora o nosso cronograma e a gente já vai estar de olho nisso, tá? Mas sim, essa é uma disciplina que tem no semestre um olhar híbrido, como a gente está utilizando a terminologia, né? As aulas teóricas vão ser via Zoom e as aulas práticas, elas vão ser presenciais, né? Mas a gente tem a pandemia acontecendo num momento expressivo. E isso pode gerar algumas situações. Estou abrindo aqui o nosso cronograma para a gente olhar para isso junto, tá? E poder conversar e tentar ver alguns detalhes nesse sentido aí. Aqui. Como é que está organizado esse cronograma? Tá, ele é um pouquinho diferente, um tanto em parte, ou um tanto em razão da característica da disciplina. Mas igual, a gente tem colunas, com as aulas 1 a 18, 19 de 2, as datas, as atividades principais, tá? Depois a gente tem a questão dos locais, onde essas atividades vão acontecer, a descrição dessas aulas e se existe relação com as atividades avaliativas. Por exemplo, nossa aula 1 hoje, dia 5,
ela tem enquanto atividades principais as apresentações e um olhar que a gente vai ter em seguida enquanto o campo principal da disciplina, que são os esportes e atividades ao ar livre. Ela é uma aula enquanto local de caráter domiciliar, sim, ela é remota, como a gente tem aqui, com atividades síncronas, essa é a nossa conversa ao vivo, e assíncronas, a tarefa que a gente vai ter para realizar durante a semana. É uma aula de caráter teórico e a duração de 3 horas. A gente não tem nada enquanto atividade avaliativa hoje. E vai ser assim o semestre inteiro, tá? Com a descrição das aulas e, por exemplo, lá no dia 10/4, tá? Aqui no final, última coluna da direita, tarefa avaliativa 1, em grupo. No dia 10 de abril, vai ser apresentada a primeira tarefa avaliativa, ela vai ser, digamos assim, estar visível no Moodle, e essa tarefa avaliativa 1, ela tem o prazo de entrega máximo no dia 30 de abril. E assim vai ser em seguida com a tarefa 2, que vai ser apresentada no dia 15 de maio, aqui é ela, e a entrega, limite de entrega dela, vai ser aqui no dia 11 de junho. Quando também a gente vai ter a apresentação, no Moodle vai aparecer a tarefa avaliativa 3, e essa tarefa avaliativa 3, ela fecha com o nosso encerramento da disciplina, tá? Afinal de contas, digamos assim, a tarefa 3, ela abre espaço para a gente juntar todos os conteúdos, todas as experiências que a gente vai ter no semestre, a bagagem de vocês de vida, de práticas de esporte, em graduação, juntar tudo isso e construir essa tarefa avaliativa final. O que eu gostaria de trazer a atenção enquanto práticas? Isso é importante. As nossas práticas, elas ocorrem em espaços extra à universidade. Não tem como a gente pensar, fazer uma trilha de noite, não dá, tá? Então, assim, como é que essa disciplina está estruturada? Vamos embora. A gente vai ter aulas nas sextas-feiras, quando estas forem teóricas, e no dia 9/4, que se refere, digamos assim, à nossa primeira atividade prática, no dia 9, então, essa sexta-feira de abril, nós não teremos aula na noite, mas nós temos, enquanto atividade, o sábado de manhã, tá? Com a atividade de campo 1. As nossas atividades práticas, então, elas vão acontecer, isso ao longo de 5 atividades de campo, tá? A primeira aqui no dia 10, a segunda no dia 24, a terceira no dia 15 de maio, a quarta no dia 5 de junho, e a última, aliás, desculpe, a última no dia 19 de junho. O que é importante aqui? Alguns pontos para a gente pensar e agora para a gente poder conversar um pouquinho. Essas 5 atividades, então, de campo, os momentos experienciais da disciplina, elas geram a necessidade de a gente estar fazendo isso durante o dia, afinal de contas, não temos condição de estar fazendo uma atividade em campo no período da noite. Para isso, então, a gente tem essa organização enquanto algumas sextas-feiras, que estão marcadas em amarelo, em que nós não teremos atividade nesse horário de aula, mas, em seguida, a gente já tem também ali a marcação dos sábados de manhã, em que a gente vai ter atividade sendo desenvolvida. Esses sábados de manhã, a gente vai conversar ao longo do semestre, tá? Mas é bem provável que as atividades estejam iniciando em torno das 8 horas e que elas vão até às 11, meio-dia, mais ou menos isso. Ainda, e para a gente pensar, olhando para essa questão, tá, vai ter aula prática, vai ter aula presencial? A nossa primeira está marcada para o dia 10 de abril. O que se espera até o dia 10 de abril, pessoal? É que a gente tenha um arrefecimento, uma mudança na situação atual da nossa pandemia, tá? Então, assim, tentando trazer atenção direta para isso. Se espera, então, que estamos esperando que até abril essa pandemia, de fato, ela comece a se alterar e que mais vidas possam ser não perdidas, então, e que, claro, a gente tenha condição de estar realizando essas atividades práticas. O que nós temos, e isso é importante trazer. A universidade está usando o termo flexibilidade.
para o semestre, tá? Eu vou usar um termo da área de gestão de riscos para esporte, caráter dinâmico. A gente tem que ter um tremendo dinamismo no nosso semestre, porque está sujeito a gente ter uma data específica marcada para uma aula prática, e naquela data a gente está com uma bandeira expeditiva, ou não. A gente tem, então, o semestre estruturado para esse primeiro mês termos unicamente aulas teóricas. Isso também foi assim imposto, na esperança de que a gente tenha uma calma, uma redução do nível de expressividade dessa pandemia. Mas, assim, algo que é muito importante. Nós seguimos o que a universidade determina e que está, por sua vez, em sintonia com aquilo que o nosso Estado e seus decretos nos são, então, impostos e apresentados, né? O que é muito importante também ao tratarmos de atividades práticas. Segue a mesma orientação do semestre passado, eu tendo dificuldade enquanto aula prática, sendo de grupo de risco, eu convivendo com familiares de grupo de risco, a situação é a mesma do semestre passado, enquanto a necessidade de estar nos organizando para isso, tá? A gente pode, no final da aula, quem quiser conversar a respeito, a gente conversa no final da aula, a gente pode conversar nas aulas seguintes. Mas também já aproveito para chamar a atenção. Essa é uma disciplina teórico-prática, parte da carga horária ela é dedicada às aulas práticas, né? E uma aula prática, que nem uma aula teórica, estar presente numa ou não estar presente, pode gerar um impacto no semestre. Mas não se esqueçam, é 25% o quanto a gente pode ter de ausência na disciplina, ou seja, mesmo tendo alguma dificuldade, a gente pode estar organizando isso enquanto sábados, enquanto práticas, tá? Mas, enfim, estamos aqui torcendo, sem sombra de dúvidas, para que essa situação da pandemia não mais se agrave, mas sim se amenize, para que a gente consiga desenvolver esse semestre, desenvolver esse planejamento bem como estamos esperando. E se a gente falar de semestre, falar de atividade de campo, algo que também sempre existiu nessa disciplina, e é anterior a ela, e isso bem antes da pandemia, saída de campo depende de condição meteorológica favorável, né? Então, assim, a gente sempre também torce para que nos dias de saída de campo a gente não tenha chuva, não tenha nada desse tipo de coisa acontecendo, para que de fato a gente consiga estar realizando as práticas, né? É algo assim que a gente vai estar nesse semestre, tanto de olho na meteorologia, como de olho também lá nas bandeiras, em todo o plano de distanciamento controlado do Estado. O plano da disciplina e esse cronograma, os dois estão no Moodle, tá? O primeiro bloquinho, ele é destinado a esses dois materiais. Sugiro fortemente que vocês, se ainda não acessaram, o façam, e façam mais de uma vez, em especial em relação ao cronograma. Fica bem mais fácil quando a gente está em sintonia com cada aula. Olhar para o título de uma aula, simplesmente isso, já ajuda bastante na nossa organização, na nossa estruturação daquilo que a gente vai estar fazendo na semana, nos próximos encontros que a gente vai ter ao longo do semestre. Cronograma, aulas teóricas, aulas práticas, modelo híbrido, pandemia e distanciamento controlado. Dúvidas aí, pessoal? Algo que eu possa tentar ajudar? Tá tudo de boa? Professor, só uma coisinha. Essa disciplina, ela é a antiga Esportes na Natureza? Ela juntou. Olha só, nós tínhamos, pessoal, duas disciplinas antes separadas. Uma 100% teórica, uma teórico-prática. Aqui era 100% teórica, se chamava Atividade Física na Natureza. E aqui era teórico-prática, se chamava Esportes na Natureza. Elas foram unidas dessa maneira, o que a gente consegue é ampliar a carga destinada às práticas. Tá? A gente consegue reduzir a quantidade, digamos assim, na soma da carga horária de aulas teóricas, e também a gente consegue reduzir o tempo que a gente utiliza na introdução, nas avaliações da disciplina. Ela está no seu segundo semestre, ela começou a ser desenvolvida semestre passado, junto com a pandemia. Olha, quando eu desenvolvi essa disciplina, e foram vários anos para bolar essa ideia, não se imaginava que podia acontecer algo desse jeito.
Porém, o caráter dela de ter atividade de campo acaba ficando em sintonia com essa questão de modelo híbrido, de estarmos enfrentando essa situação de poder pensar atividade teórica que funciona muito bem, eu vou dizer de maneira assim simples, nós funciona muito bem assim pelo Zoom e tarefas a serem feitas, e esses encontros quando a gente tem, vou dizer assim, o ápice dessa teoria, que é poder pensar um monte de coisa que a gente está discutindo e ir em campo, ver o que acontece, catar trilha, ver o que acontece quando a gente faz trilha de máscara, o que acontece quando a gente está longe, tem que falar tá de máscara, como é que é usar radiocomunicador usando máscara, como é que a gente faz navegação usando celular e tudo mais. Acaba ficando bem interessante, inclusive, para a pandemia. Respondendo, sim, bem por aí, Hugues. Não, os semestres anteriores, então, teve saídas de campo, o pessoal conseguiu realizar atividades ao ar livre? Sim. Olha, a gente tem um plano de gestão de riscos da disciplina, ele é extremamente organizado. A gente vai estar vendo isso daqui a 3 aulas, tá? A nossa primeira aula de campo, essa que está marcada para abril, ela vai ser totalmente dedicada a isso. Antes de a gente imaginar fazer uma trilha, tá? A gente vai ter que ver agora, enquanto pandemia, de que maneira que nós nos comportamos, como nós realizamos essa maneira nova da educação física tá trabalhando, tá? Então, assim, a gente tem algumas necessidades diferentes, retomo. Não tinha como pensar isso 5 anos atrás, 4 anos atrás. Isso foi desenvolvido ano passado e agora está sendo atualizado. O processo de gestão de riscos da disciplina, ele está o tempo todo sendo atualizado. Conforme essa pandemia, essa doença, essas variantes do SARS-CoV aparecem, a gente tem que estar pensando como realizar, como fazer, de que forma, o que dá, o que não dá, o que podemos, o que não tem como fazer. Mas sim, semestre passado a gente realizou atividades de campo, tá? Elas estão adaptadas, por exemplo, não temos como realizar uma atividade de campo envolvendo transporte coletivo. Não tem como pensar uma saída de campo, todo mundo se encontrando na PUC, entrando no ônibus e ficando 3 horas dentro de um ônibus. Isso, nesse momento, não temos maneira, eu vou dizer, hoje, falando de forma assim simples, e não é correto falar assim, mas não tem como a gente ter uma atividade segura desse jeito. Tá? Então, as atividades de campo, elas todas vão ser dentro do município de Porto Alegre, todas elas vão poder ser alcançadas, os locais vão poder ser alcançados de transporte coletivo, de bicicleta, de veículo particular, de Uber, de táxi, do que for. Tá? A gente vai estar usando uma abordagem específica para essa pandemia. Diria mais, o ponto mais importante é a manutenção da vida. Muito mais importante do que curtir natureza, do que curtir aventura, do que curtir esporte, é se manter vivo. Tá? E somos ciências da saúde, né? O ponto principal é a nossa própria saúde. E a gente vai perseguir isso do início ao fim. A nossa primeira atividade avaliativa, ela vai olhar para isso. E olhar bastante para esse ponto. Mas, enfim. Dúvidas aí, comentários, galera? O que estão pensando? Acho que vai ser uma baita disciplina. Olha, a expectativa tá grande. Da minha parte, Bárbara, ainda posso dizer, tá grande. Eu que sou apaixonado por essa área, o que eu faço é pesquisar, o que eu faço é praticar, inclusive agora na pandemia que está tudo diferente, mais complicado, de novo, a gente tem que arranjar soluções para agora. Como eu falei antes, galera, uma foto das antigas é história, a gente tem que pensar o momento que a gente está, o que dá para fazer, como a gente pode fazer isso, tá? E é o que a gente vai perseguir também no nosso semestre, sem sombra de dúvidas. Se estamos de boa, enquanto plano, enquanto cronograma, reitero, galera, esses materiais estão disponíveis no Moodle, tá? Pintou dúvida, pipoca para lá e dá uma olhadinha também. E não precisa ser hoje, como está disponível lá, estarão disponíveis o semestre como um todo. Falando ainda em Moodle, o que é muito importante no nosso espaço da disciplina? Ele segue a estrutura bem básica do nosso curso. A aula está organizada em bloquinhos, tá?
E esses bloquinhos, eles também já estão postos ali, no caso, a aula de hoje. A gente tem um bloquinho da aula semana que vem, e conforme o semestre for andando, esses bloquinhos eles vão ficar visualizáveis, tá? Assim como a gente também tem um bloquinho lá no final do nosso Moodle, com materiais, com sugestões de leitura. Tem alguns artigos, capítulos de livros e outros trabalhos que se relacionam por demais com aquilo que a gente está falando aqui na disciplina. Enfim, sugiro forte, deem uma olhadinha, uma boa olhada no nosso Moodle, tá? Imagino que possa ajudar bastantão no andamento do semestre. Falando em andamento do semestre, a parte 1 era pensar a estrutura que a gente tem para o semestre dessa aula. E a parte 2 dessa aula é olhar para o próprio título da disciplina. Tá? O que quer dizer, o que a gente quer explorar com esse termo, com esse nome, esportes e atividades ao ar livre. Bora olhar junto uma apresentação aqui, galera. Estou pegando agora. Ok. Olha só, pessoal. Pegando de cara essa imagem, tá? Quando a gente fala em esportes, atividades ao ar livre, busca trazer um olhar introdutório, essa imagem, que é do Lago Guaíba, no entardecer, em especial numa região que pertence à cidade de Viamão, lá no distrito de Itapuã, tá? Quando a gente está dando uma banda de caiaque no Guaíba, é isso que a gente tem de visual num dia de... Essa foto é de primavera, quando está caindo o sol. Sim, esses esportes, essas atividades ao ar livre, elas são, e muito, a oportunidade para a gente se aproximar da natureza e muito mais que isso. Nesse sentido, nossa conversa vai olhar de forma assim, introdutória, enquanto características desses esportes, a expressividade dessas práticas, e por que as pessoas tanto se interessam por essas atividades, o que pode ter de possíveis benefícios ou potencialidades, o que nós precisamos para praticar, para dar aula dessas práticas, que mais possibilidades podem existir e considerações. Como é que a gente fecha esse nosso encontro? Então, vamos embora. Olha só, pessoal, se a gente for tentar trazer uma característica bem brasileira para esse campo, é a quantidade de nomes. Gente, vai sair nomes do tipo novos esportes, esportes californianos, esportes tecnológicos, esportes deslizantes, esportes fun, esportes na natureza, esportes selvagens, tecnoecológicos, radicais, de risco, de deslize, de imersão, outdoor, de voo, de exploração em liberdade, e a lista é enorme. Tá? A gente tem dezenas de nomes no Brasil, e muitas vezes eles são usados como sinônimos para tratar dessas atividades. Mas essa lista ela se amplia, e se a gente for olhar enquanto contexto internacional, as 3 maneiras mais utilizadas em inglês são outdoor activities, outdoor recreation e outdoor adventure. Essas 3 maneiras são as mais presentes na literatura. Se a gente for para olhar um lugar na Nova Zelândia, eles vão dizer que é um centro de outdoor recreation. Se a gente for olhar para algo nos Estados Unidos, é outdoor activity sempre. Se a gente vai olhar, por exemplo, na Inglaterra, eles adoram a ideia de outdoor adventure. Enfim, tá? São formas utilizadas para chamar essas atividades. Aqui também a gente tem outra presente no Brasil, que é atividades físicas de aventura, uma outra que foi forjada, foi pensada, foi desenvolvida lá na Espanha, em especial lá na Catalunha, e isso na década de 90, que traz a ideia de atividades físicas de aventura na natureza. E, por fim, uma forma de chamar essas atividades, que é a educação física no Brasil, alguns professores têm grande interesse de chamar skate, de chamar o surf, de chamar a vela, de chamar a canoagem, de práticas corporais de aventura na natureza. Enfim, são diferentes nomes e que muitas vezes acabam sendo usados como sinônimos para as práticas, tá? Além disso, que eu gostaria de chamar a atenção, curtindo essa imagem, aqui, ó, galera, essa água aqui estava muito fria. Isso aqui é outono, em região de montanha, tá? Esse pedaço de pedra gigante aqui é o Lambert Dome.
Tava quente, só que essa água tava gelada, o que dava para fazer era botar um pouquinho o calcanhar só aí e deu, porque tava congelando. Mas enfim, para tentar trazer, enquanto ainda características dessas atividades, enquanto mundo, a gente tem um boom mais ou menos na metade, lá para 1850, tá? Na metade do século XIX. No Brasil, a gente tem lá para 1970, quando começou no Rio de Janeiro a ficar, por exemplo, o voo de asa, o surf, o skate começaram a ficar bem mais presentes por lá. No nosso estado, a gente tem a década de 1990 como um marco, tá? E a gente pode pegar enquanto exemplo o surgimento e expansão do rafting. Ele ocorreu mais ou menos nessa década. Para ter ideia, galera, nos cursos pré-vestibular, na década de 1990, se fazia sorteio de trips para Três Coroas para fazer uma banda, uma descida de rafting, e a galera achava isso o máximo, 1990. Ou seja, para nós, Rio Grande do Sul, sim, estamos falando em 20, 30 anos, é algo bem recente. E enquanto características dessas atividades, sim, a gente tem a expansão, Brasil, mundo, e aqui um ponto interessante, tá? Tanto de quem realiza como de quem acompanha. A gente pode pegar o surf como um baita de exemplo. O surf tem uma indústria por trás, tanto de quem compra uma prancha e vai surfar, como daquelas pessoas que compram roupa, moda surf, e curtem ficar lá olhando, assistindo um campeonato, a galera simplesmente curtindo quem está lá detonando as ondas. Sim, a expansão de quem pratica e de quem tem interesse pelo campo. O contato com a natureza é uma característica de quase todas essas atividades. A presença de potencialidades, grifa essa palavra, a gente vai usar o semestre todo, ou benefícios que podem ser explorados, um bem simples e super importante. Se eu pegar uma bicicleta, pedalar 3 vezes por semana, 50 minutos, e manter uma frequência cardíaca próxima a 80%, eu vou ter vários benefícios enquanto saúde, olhando só para a questão fisiológica. Essas atividades também constantemente utilizam as forças da natureza, por exemplo, a gravidade, por exemplo, o vento, para quem está velejando. E essas atividades, elas são marcadas pela satisfação, emoção, diversão, adrenalina, hang loose. É legal pra caramba, sim. Inclusive, essa característica é a mais utilizada pela galera do turismo, é a mais utilizada por quem vende esse tipo de esporte. Agora, se eu for tentar trazer atenção para nós, educação física, a característica mais importante é a chance de algo não acontecer como esperado. É a presença de riscos subjetivos, aqueles que eu imagino, e os riscos reais, que são aqueles que existem e são muito, vou dizer assim, expressivos em algumas dessas práticas, e que a gente tem que ter uma atenção enorme. Sim, a presença de riscos é uma característica chave, e é algo que nos leva a pensar, sim, o envolvimento da educação física com esses esportes, com essas atividades, gera necessidade ética, antes de mais nada, e também legal, de buscar tratar dessa situação, de buscar gerenciar esses riscos. Características algumas, seguimos. Finalidades. Às vezes é por curtição enquanto recreação, às vezes é um turismo, ir lá num cânion conhecer o que eu não conheço, às vezes é o caráter educacional, similar ao que temos na nossa disciplina, às vezes é o caráter terapêutico que existe, que é a finalidade daquilo, por exemplo, canoagem com pessoas com deficiência. E às vezes também, claro, o interesse competitivo, uma regata de vela, uma competição de trail running, onde a gente tem um evento enorme focado no surf. Competição faz parte também desse mundo e também é uma das finalidades bem presentes nesses esportes. E tentando trazer esse bem presente, o quanto que acontece, essa atenção enquanto expressividade, tá, galera? Olha só, o que é importante a gente olhar aqui junto. Essas atividades ocorrem no ambiente de terra, de água, também na altura. Se a gente for tentar olhar um pouquinho para essas atividades, nossa, a lista é enorme. Hiking, trekking, trilha, caminhada em trilha, é o que mais se faz no mundo.
que está explodindo agora com essa pandemia, ciclismo, mountain bike, andar de bike. Essa foto aqui do nosso Guaibão de manhã cedo, num dia nada de vento, tá super flat, ó. Além disso, o que a gente tem muito, a questão de corrida de aventura. A gente pode pensar a corrida em trilha específica, que é o trail running, ou ainda o caving, que é a exploração de cavernas com intuito recreativo. Gente, essa lista aqui de atividades, desses esportes ao ar livre, realizados em terra, ela tem dezenas, quem sabe centenas de atividades, de expressões. Tá? É um mundo enorme. Só olhando para as atividades em terra. Se a gente for pensar as que acontecem em altura, da mesma maneira. A gente tem paraglider ou parapente, são sinônimos. Paraglider é em inglês, parapente é em francês. Paraquedismo, que pode ser o sinônimo maior, assim, quando falam em aventura, paraquedismo para tantos. Pode ser. Parasailing, que é uma embarcação a motor, puxando alguém por uma corda que está preso a uma estrutura similar a um paraquedas. Balonismo, que rola lá em Torres, um evento muito show. Escalada, que tem uma relação enorme com essas práticas. Tentar dar uma sequência e pensar um pouco mais, além de terra, altura e água. Surf, vela, kitesurf, mergulho. E aqui chamar a atenção para a canoagem, pegando por base essa foto aqui do nosso Lago Guaíba, agora na região de Belém Novo. Simplesmente olhar para uma dessas atividades, a gente vai encontrar diferentes variações. Por exemplo, dentro da canoagem, a gente tem a canoagem recreativa, a canoagem oceânica, o rafting é uma modalidade da canoagem, assim como SUP, ou stand-up paddle, é uma modalidade da canoagem. Assim como a canoagem inclusiva, ou para pessoas com deficiência, a canoa canadense, e daí por diante. O que eu gostaria de chamar a atenção enquanto expressividade? Pessoal, nós temos dezenas, centenas de atividades que acontecem em terra, altura e água. E muitas dessas atividades, pegando a canoagem, por exemplo, elas possuem 5, 10, 20 ou mais variações. A gente poderia pensar aqui enquanto ciclismo, que pode acontecer enquanto asfalto, que pode acontecer enquanto mountain bike, pode acontecer enquanto BMX. A gente pode pegar o skate, em que tem gente praticando skate simplesmente dando uma banda na beira do Guaíba, assim como tem gente lá na pista do Marinha, tem gente esperando aquela estrutura toda nova, que vai ser bem lá na orla, quando ela ficar pronta. Tem gente que pega skate a vela e vai curtir, tem gente que pega skate a motor e sai para dar uma banda. Quando se fala expressividade, o que está se trazendo é o fato de que estamos tratando de uma área da educação física em que o número de práticas se aproxima de centenas. Tá? Não são 10, não são 20, são centenas de atividades, as quais se relacionam com esse mundo que a gente vai estar discutindo, pensando e buscar realizar algumas práticas ao longo do semestre. Expressividade. Um ponto para a gente pensar essa expressividade são os contextos. Por que eu faço isso? Às vezes é de maneira independente, duas pessoas saem para fazer uma trilha em uma região desértica, tipo essa imagem, quando a temperatura dá menos 6 graus, inverno de montanha e de deserto. Às vezes são aulas personalizadas. Eu dando aula para alguém de forma personalizada, enquanto regulagem de bicicleta, enquanto aprimoramento de técnica de corrida, de técnica de remada de caiaque, ou o que for. Também existem cursos de formação específicos desses esportes. Existem clubes esportivos, um clube de vela aqui de Porto Alegre, que tem escolinha de vela, por exemplo. A gente tem o contexto do turismo de aventura, bem presente no nosso estado, no Brasil. A gente tem essas atividades acontecendo em instituições de ensino, desde uma escola a uma universidade, como a gente tem no nosso curso. Também é presente em projetos de inclusão social. No Brasil como um todo, a gente tem exemplos. Aqui em Porto Alegre já existiram e ainda existem exemplos nesse sentido. E também o caráter utilitário. Alguém que utiliza, por exemplo, uma embarcação a remo para se deslocar de um lado para o outro, ou utiliza uma embarcação a remo para pescar. Expressividade e seus contextos são muitos. E se a gente tentar olhar para isso e pensar um pouco, tá, mas por que de fazer essas atividades? O que pilha a galera?
Presença de desafios, estímulos e satisfação, sem sombra de dúvidas, emoções, adrenalina. Essa presença, ela é muito ligada com a vontade de estar praticando. Também tem essa questão de conhecer locais com grande beleza natural, beleza cênica, esse contato com a natureza, para outros tantos, é o que leva a encarar uma trilha. A gente também pode pensar as questões ligadas ao convívio. Eu com os demais. Com a minha tribo, com a galera que partilha objetivos, que partilha interesses, que tem similaridades em relação àquilo que quer ser feito. A galera do skate, a galera do surf, nós 4 aqui nessa foto fazendo uma trilha no verão em região de Canyon. Além disso, a gente também pode trazer enquanto interesse o porquê de fazer essas atividades. Isso eu vejo com uma grande relação com a educação física. O interesse, a vontade de partilhar aquilo que tu conheces, aquilo que tu sabes fazer, essa experiência que tu já tiveste. Eu fui fazer uma trilha lá em Santa, achei muito massa aquele morro. No ano seguinte, fui com alguém para lá e tive que levar também para fazer aquela trilha, porque achei muito show, eu queria passar a experiência para os outros, porque é muito massa mesmo. Partilhar. Isso é bem presente enquanto interesse, o porquê de fazer essas atividades. Bora olhando um pouquinho mais. E um ponto extra para a gente pensar, enquanto interesse, pessoal, está ligado à própria pandemia. Tá? À esquerda a gente tem coisinhas que deixam um risco maior. E à direita a gente tem coisinhas que deixam um risco menor. E falando sério, desde o ano passado, o que a gente tem no mundo é uma ampliação do interesse por atividades, por práticas, essas ao ar livre, pois uma questão bem simples, ela se expressa. É mais seguro, sim, a gente fazer atividades as mais diferentes quando se está no espaço ao ar livre e quando se está no espaço fechado. Outdoor space, como está aqui à direita, é uma característica de uma situação mais segura enquanto pandemia, tá? Isso sem sombra de dúvidas. Afinal de contas, o coronavírus, ele tem enquanto um forte vetor de transmissão os aerossóis, é estar flutuando no ar. Quando se está em espaço ao ar livre ou um espaço fechado com boa ventilação, esse problema é minimizado. E essa compreensão de que espaços ao ar livre eles podem ser mais seguros, ou eles podem reduzir a chance de exposição a esse risco, acabou levando a América do Norte, a Europa, ano passado, no verão deles, que foi até agosto, setembro, tá, uma explosão do interesse, uma explosão do número de praticantes dessas atividades. Um pouco parecido com aquilo que a gente teve no Brasil também, no nosso verão, tá? A busca por estar ao ar livre. Esse é um ponto 1 para a gente pensar, tá? E sim, ainda enquanto essa pandemia, ela se relaciona à ampliação do interesse. Em seguida, a gente já volta para ela, tá? Mas assim, além de interesse, eu gostaria de chamar a atenção para as potencialidades ou possíveis benefícios. Por exemplo, aprimoramento, ganho, melhoria de indicadores de saúde, a questão social, por exemplo, ampliação da inclusão, da coesão, aproximar, deixar as pessoas mais próximas mesmo. Questões ambientais, como, por exemplo, o desenvolvimento de ética ambiental, o aprimoramento das relações dos indivíduos com os demais e com o planeta. Potencialidades econômicas, a gente tem aqui a geração de emprego, gente, por demais. Para levar uma galera a fazer uma trilha, como essa imagem, que é o Morro da Pera, aqui em Porto Alegre, alguém está envolvido na realização dessa atividade. Quem que faz a atividade? Quem que planeja? E se olharmos, como eu falei antes, ponto 2, enquanto pandemia, o que tem sido discutido em estudos e por instituições e por professores da área de atividades outdoor, ao ar livre desses esportes? Sem sombra de dúvidas, os benefícios que a gente consegue ampliar enquanto essas práticas à saúde, eles são ainda mais importantes durante a pandemia. Da mesma maneira, a ampliação da coesão, aproximar as pessoas que estão tão desconectadas e distantes, isso é algo muito importante. A ampliação da ética ambiental. Estou esquecendo que existe planeta, não estou nem aí o que estou fazendo com a minha máscara depois de usar. E, claro, essa questão de geração de emprego, por favor, um tanto importante, sempre importante, agora ainda mais. Potencialidades, possíveis benefícios, aquilo que a gente
pode explorar, gente. E agora, um ponto que eu diria e que, assim, se relaciona com o semestre nosso como um todo. O que a gente precisa ter para explorar essas potencialidades? O que tem que ter para eu conseguir ter um benefício à saúde durante as práticas? Tá? Competências. Saber realizar, saber conduzir, saber fazer essas atividades, realizar essas atividades de modo adequado. E aqui, a gente tem pelo menos 4 conjuntos de competências. Esses conjuntos serão discutidos, serão o foco também da nossa disciplina. Eu posso já chamar a atenção. O primeiro conjunto se relaciona às atividades, às competências esportivas, habilidades, conhecimentos. O segundo se volta às questões de liderança, a questão de trabalho em equipe. O terceiro se relaciona às questões ambientais, estou falando da educação ambiental. E o quarto olha para os riscos. Estamos tratando da gestão de riscos e aqui um ponto que reforça aquilo que falamos antes. Riscos que sempre existiram e continuam existindo nessas práticas e novos riscos relacionados à Covid. Aqui, pessoal, só para tentar ilustrar, a gente tem aqui, é um trabalho, a gente publicou esse trabalho ano passado, e ele aborda a gestão de riscos que a gente utiliza na nossa disciplina. O modelo que a gente desenvolveu para a universidade, ele serve de referência no Brasil para outras instituições no que se refere a pensar esses esportes, pensar essas atividades e sua prática durante a pandemia. Esse aqui é um dos artigos que a gente vai discutir, vai trabalhar ao longo do semestre, tá? Agora, um ponto que é importante para a gente pensar. Ao trazer o tema gestão de riscos, temos 3 categorias de risco nesse momento. Em primeiro lugar, a de contágio. Estou próximo, os equipamentos partilhados. Em segundo lugar, as adaptações. Por exemplo, quando a gente usa máscara, a gente tem dificuldade de se comunicar. Quando a gente está mais longe, 2 metros um dos outros, como a gente vai fazer nessa disciplina, a gente pode ter problemas, dificuldade em comunicação. E, claro, os riscos inerentes que nunca deixaram de existir. Lesões, afogamento. E se pegar essa imagem aqui do lado, galera, essa foto aqui é num local em que se aluga e se tem aula de canoagem. Essa foto é pré-pandemia e é um local de excelência, tá? Os equipamentos são top, a organização de quem está indo e vindo é ótima. Essa instituição, essa empresa é dentro de um parque, essa foto, um parque na Flórida, digamos assim, é um exemplo positivo de como fazer isso. Detalhe, pré-pandemia, tá? O procedimento deles com a pandemia, não estou com a foto aqui, tá? Mas ele mudou por inteiro. Não tem como tu teres as pessoas tão próximas, não tem como tu ter a utilização de somente embarcações em grupo, tem que ter embarcações duplas, como tem aí, mas bastante embarcação individualizada, porque 2 pessoas remando junto, se não são da mesma família, não dá certo com essa pandemia. Mas, enfim, sim, gestão de riscos nesse momento, ela mudou em relação ao que era uma vez. É um novo momento e a gente tem que estar pensando isso de novas maneiras. E aqui a gente tem, inclusive, a forma que a gente está trabalhando no semestre, gente. Para pensar possíveis modelos, presencial, em que todo mundo está junto, híbrido, em que, quem sabe, a gente possa ter o professor com ou sem alunos no local. Essa imagem aqui é de uma aula de 2 semestres atrás. Estava eu fazendo trilha, telefone na mão, o mapa GPS num lado, o telefone o outro na outra mão, com o Zoom com a galera acompanhando, e a atividade prática acabou acontecendo com parte dos alunos, tá? Parte em casa, depois a parte que estava em casa foi para parques fazer a atividade de utilização de mapas e GPS. Sim, o semestre também pode acontecer de maneira híbrida, e também, claro, como estamos agora, e de forma online, em que a gente busca as práticas de maneira independente. Sim, tem como realizar a prática dessas atividades durante a pandemia? Sem sombra de dúvidas. Tem como a gente dar aula disso? Sim, sem sombra de dúvidas. Possibilidades para a gente pensar um pouquinho? E tem toda a relação com aquilo que a gente vai buscar fazer no semestre, com aquilo que a gente quer construir no semestre.
essa Recreate Responsibly, se vocês jogarem isso no Insta, vocês vão encontrar um tanto de postagens dessa galera envolvida em pensar a prática dessas atividades de maneira ética e responsável. E aqui está envolvido direto a ideia de know before you go, conhecer antes de ir, saber se aquele parque está aberto, praticar o distanciamento físico, ficar longe da galera, 6 feet, 1.8, 2 metros um dos outros. Planejamento é essência. Quanto tempo fico, vou levar máscara, comida. Ponto importante para o momento, galera. E isso a gente vai usar no semestre. Play it safe, como está aqui embaixo à esquerda, embaixo. Não é o momento de fazer atividades radicais, não é o momento de fazer atividades com alto nível de exposição a risco. Bem simples. Se a gente for fazer uma atividade, se eu for praticar de maneira independente e eu tiver grande chance de machucar, bom, os hospitais estão lotados, é provável que eu não tenha espaço de tratamento para mim. Mas tem grande chance de que, se tiver espaço para mim, eu vou estar tirando o espaço de outro que talvez não tenha tido a chance de escolher. Que pegou essa doença porque estava trabalhando, pegou essa doença porque alguém passou para ele enquanto ele não sabia que estava com o vírus. Não é o momento de forma alguma de escolher atividades radicais. É o momento de pegar atividades mais simples, explorando, pessoal, espaços próximos dentro da própria cidade. E claro, Leave No Trace, nunca deixando nada para trás e sempre de olho em manter, em construir condições inclusivas. Essas atividades precisam ter essa característica sempre presente. Esporte na natureza sempre tem que ser inclusivo. E para a gente pensar, olhar para alguns trabalhos, algumas sugestões, momentos, tá? Que se fala pra caramba, é muita ideia de, micro adventure. Aventuras pequenininhas, redução da exposição a risco. E esse termo aqui, locavismo, é a ideia de fomentar o turismo na tua biorregião. Conhecer tua cidade, teu bairro, mais a região próxima à tua casa. Muito antes de tu buscar ir para outras regiões no teu estado, ainda mais no teu Brasil. Se a gente for olhar o que está acontecendo agora no Brasil, essa pandemia da maneira que está, essas variantes, não é só uma não, tem várias aqui no Brasil, uma delas pelo menos muito mais complicada que as demais, ela está super presente aqui no Rio Grande do Sul, porque teve uma galera que daqui foi para outros estados durante o verão. Ela se originou em Manaus e está super presente aqui. Ela teve, quem sabe, como porta de entrada a própria cidade de Gramado, onde foi o primeiro caso constatado no estado. Mas sim, quando a gente deixa de lado essa orientação de turismo biorregional, de ficar no teu espacinho, pelo menos enquanto momento de pandemia, tem mais chance de ter uma exposição desnecessária a risco. Esse trabalho aqui, ele é do ano passado, ele foi aceito em maio e já trazia essa informação. Quiçá, se uma galera aqui no Brasil tivesse olhado para isso e pensado nisso, né? Mas esse trabalho aqui na Noruega, ele levanta a atenção da importância dos espaços naturais dentro das cidades. De novo, explorando cidade, explorando natureza dentro das cidades, tá? Afinal de contas, a recreação, as atividades, as práticas nesse espaço, elas são ainda mais importantes durante a pandemia. Valorizar o que a gente tem pertinho. Parques e praças, pessoal, são 500, são 600 e alguns aqui em Porto Alegre. Sim, quando a gente olha para essas atividades, a gente pode pensar a prática dessas atividades ao ar livre durante a pandemia, sem sombra de dúvidas. Com uma condição de riscos bem gerenciados, a gente consegue ter essas atividades sendo feitas de maneira efetiva, tá? Só que a gente tem que ter, nesse sentido, comprometimento. E um pouco mais também. Afinal de contas, tentando fechar essa conversa. Quando a gente fala em esportes, atividades ao ar livre, a gente tem questões ligadas à expressividade, interesse, potencialidades, e que deve, nesse momento, ainda mais se buscar a prática sozinho, individualizada ou em pequenos grupos. Não é a hora de ter um galerão fazendo um churrascão e passar o dia inteiro andando de bicicleta todo mundo junto. Não é bem isso que se orienta não, pessoal. É também entender que existem modelos que podem ser aplicados. Eu vou dizer isso enquanto uma aula de educação física, olhando para esses esportes, que pode ser, em alguns momentos, algumas atividades, algumas pessoas
100% presencial, ou o modelo híbrido, em que alguns estão com o professor, ou o modelo online, que todo mundo faz suas práticas distantes e depois tem a partilha online do que foi feito. Sim, buscando as opções sempre com menor risco. Isso é outro ponto muito importante. Afinal de contas, a gente tem que ter bem claro, tá? A gestão de riscos é a essência. O foco no que é pertinho de casa deve ser super presente. E aqui que é para a gente pensar, e aqui é muitas vezes dito e dito de novo na televisão, não por especialistas, às vezes por gente que nesse momento acaba falando e não ajudando enquanto sociedade. A gente tinha uma vez algo que é tido, ou era chamado como normal. E vira e mexe se diz algo do tipo, estamos de volta à normalidade. Não é assim. O normal é a história, é passado. Uns estão utilizando o termo novo normal. Mas, na verdade, para a área de esportes e natureza, a gente tem que buscar o termo funcional. Aquilo que dá para ser feito no dado momento. Funcional que pode ser realizado. Afinal de contas, sem sombra de dúvidas, a manutenção da vida sempre foi e sempre será o maior objetivo. A nossa educação física, enquanto olhar para esses esportes, essas atividades ao ar livre, muito mais do que aventura, muito mais do que contato com a natureza, muito mais do que a satisfação, muito além do que aquela foto massa para o Instagram, é deixar sempre claro que a manutenção da vida de todos é o que deve estar no ápice dos objetivos presentes. Enfim, tentando trazer aí algumas ideias para essa conversa. Fechando aqui essa partilha, voltando para cá. Galera, quando a gente fala em esportes, quando a gente fala em atividades ao ar livre, é mais ou menos isso que a gente está pensando, é mais ou menos isso que a gente está buscando. São dezenas de atividades, centenas de atividades, e que sim, a gente pode e deve, enquanto educação física, estar de olho nesse campo de trabalho, de olho nesse espaço de atuação profissional. E aí essas competências, que são também foco da nossa disciplina, esportivas, ambientais, de segurança e de liderança, elas são um componente super importante, mas muito importante mesmo para a gente buscar o envolvimento nesse mundo. Enquanto apresentações da disciplina e enquanto um olhar bem assim, eu vou dizer, inicial para esses esportes, a ideia que estava pensada para hoje é essa. Galera, antes de eu falar da atividade que vai ficar síncrona, ou seja, para fazer durante a semana, algum ponto que vocês gostariam de perguntar? Alguma questão não ficou clara, pessoal? Tudo de boa? Tudo de boa. Então tá. Olha só, pessoal. Maravilha. Obrigadão, Paloma. Obrigadão, Wagner. O que a gente tem, então, de atividade para a semana? Lá no Moodle vai ter, em seguida, demora um pouquinho, mas em seguida vai ter o link do YouTube da gravação dessa aula aqui. Estou até fechando ela aqui. Deixa eu fechar aqui, ó.